Vamos a Brasília agora. Rodrigo Orengo, mais uma vez com a gente no Entre Nós. É um prazer sempre tê-lo por aqui, Orengo, para falar a respeito dessa movimentação já esperada, é verdade, mas o João Dória deixou claro no discurso dele que, olha, a decisão não foi minha, eu apenas acatei uma decisão da cúpula do partido. Em outras palavras, o Orengo, o Dória disse, eles não me quiseram. Foi isso, né? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Sempre um prazer. E realmente, mais do que desistência de João Dória, na verdade o partido acabou desistindo dele. Ele tentou até as últimas horas garantir aí a candidatura. Você vai lembrar, Fábio, teve até aquela carta assinada por uma banca de advocacia, o que dava a impressão que poderia até judicializar o processo, o que seria muito ruim. Imagina uma candidatura judicializada, né? Era uma caçapa cantada aqui em Brasília. Se esperava realmente uma movimentação nesse sentido, porque na semana passada os próprios líderes do MDB, do PSDB e do Cidadania já tinham se reunindo e indicando lá que a cabeça de chapa seria outra. Agora, nas palavras do próprio Bruno Araújo, presidente do PSDB, aumenta a responsabilidade de Simone Tebet. Agora, o mais estranho nessa história toda, Fábio, é que até então, até este momento, a candidatura de Simone Tebet não está anunciada. O que se esperava, após esse movimento do PSDB de desistência, era já lançar o apoio a Simone Tebet até para testá-la nas pesquisas. Os olhares se voltam daqui para frente para essa composição. Então temos aí a Simone Tebet, por enquanto, desse grupo da chamada Terceira Via, o único nome, né, que está lá ainda, que para ou fica de pé, mas precisa agora uma aliança para a candidatura de vice. E no PSDB ainda, por mais incrível que pareça, ainda tem uma ala do partido que defende que mesmo sem Dória, o partido ainda tem que ter uma cabeça de chapa. Mas a negociação nesse instante é para um vice de Simone Tebet. E aí alguns nomes já estão muito falados aqui em Brasília, né? Primeiro, o Eduardo Leite, que participou da prévia com o João Dória, né? Aliás, Fábio, a prévia custou 6 milhões de reais, viu? O contribuinte pagou essa conta e muita gente está questionando, tá, mas vem cá, por que fizeram a prévia, né? Por que fizeram um processo de prévias do PSDB, até com aquele discurso de que era uma democracia interna, que deveria servir como referência com um aplicativo que não funcionou logo de cara e teve que adiar um pouquinho, né? Foi uma confusão danada também naquela prévia. E custou demais, né? Foi uma baita de uma confusão. E outro nome que é muito citado é de Tasso Gereissati. É senador, governador, foi governador, alguém com um longo currículo, experiência, Nordeste. Então é outro nome citado e defendido internamente como um eventual vice de Simone Tebet. Tem ainda o nome do Aécio Neves, está sendo cotado aqui em Brasília, mas esse conta com mais rejeição dessas outras legendas aí do chamado centro ou da terceira via. O ponto central, Fábio, é que a terceira via, pelo menos nas pesquisas, até agora não é terceira, né? Estão atrás ali, esse grupo está atrás de Ciro Gomes. Então, o grande desafio é se viabilizar como candidatura. Pesou demais aí nessa resistência a João Dória, os acordos regionais, o uso do fundo partidário, porque quando um partido tem lá um fundo eleitoral, quando o partido tem um candidato à cabeça de chapa aí presidencial, os recursos são canalizados para a candidatura. Agora, quando não tem, você pode usar aquele recurso para as candidaturas proporcionais, que inclusive são fundamentais para a fatia do bolo do PSDB nesse fundo, né? Sempre é com base na bancada eleita na Câmara dos Deputados. O PSDB não é mais de hoje, que não tem mais toda a força que já teve dentro do parlamento e precisa de uma bancada forte. Então, teve muita pressão para coligações regionais, para fundo e uso desse fundo eleitoral, e o PSDB internamente, a ala majoritária ou com poder de decisão no partido, não via na João Dória um candidato viável, e agora é decidir aí qual vai ser o nome do vice de Simone Tebet e confirmar primeiro o nome dela, para ela ser testada nas urnas. Porque embora nas pesquisas. Porque embora a Simone Tebet tenha divulgado em nota oficial que espera contar com o Dória, inclusive para a formulação do plano de governo dela, espera contar com o PSDB e também com Cidadania junto com ela nessa caminhada aí na candidatura à presidência, o Bruno Araújo, presidente do PSDB, logo depois do discurso do Dória, disse o seguinte: em sendo Simone Tebet a candidata, quer dizer, ele passou longe de cravar. Agora, com respeito ao fundo partidário, o Eneg, era justamente sobre isso que eu queria perguntar para você. Quer dizer, qual foi o peso disso, né? Porque você disse bem, o PSDB iria gastar muito desse fundo numa candidatura João Dória,
se a gente levar em relação às últimas pesquisas, fadada ao insucesso. Quer dizer, vale a pena para o partido gastar um montão numa candidatura fadada à derrota, ou vale a pena para o partido gastar na base para tentar reerguer o partido ali na estrutura de baixo, né? Na base, viu, Fábio? Com governos, com o Senado, com deputados, não é? Foi a avaliação que foi majoritária aqui e serviu muito para pressionar pela desistência de João Dória. Tá todo mundo de olho nesse fundo para usar para a construção de uma chapa proporcional. A gente está falando de deputado federal, principalmente, porque sempre na divisão do bolo do fundo bilionário eleitoral, tem que ter bancada, né? Então isso foi fundamental. E também as composições regionais, né? Agora, o MDB, nesse momento, precisa dar a força, a sustentação necessária para Simone Tebet. Ela não conta com a coesão, a adesão do partido dela. Há alas. E o MDB sempre foi assim, a federação de interesses, né? Então tem a ala que defende a aliança com o ex-presidente Lula, tem uma ala que defende a aliança com o presidente Jair Bolsonaro, e até agora tem ali caciques do partido que estão defendendo a Simone Tebet. Então esse é o momento de decisão, não pode piscar, né? Já passaram aí por essa chamada terceira via Sérgio Moro, Alessandro Vieira, Luciano Bivar, que saiu, agora está em voo solo, agora João Dória. Então é o momento aí de anúncios. Amanhã vai ter uma reunião desses partidos, Cidadania, MDB e PSDB, para tentar cravar aí sim o nome de Simone Tebet. Vamos ver se isso acontece. Obrigado, Arém. Um abraço. Valeu, um abraço.